Continuação, tá? Bereshit, capítulo 5, verso 14, correspondente ao nosso livro de Gênesis, capítulo 5, verso 14. Estamos, então, conferindo a nossa tradução em português, utilizando o texto hebraico, tá certo? Da Bíblia hebraica, para verificarmos as nossas traduções em português. Então, aqui, ó, eu estou usando 2 módulos de Bíblia. Aqui, como você está vendo aí a setinha passeando por cima, está a Bíblia interlinear português e hebraico. Eu estou usando essa versão. E do lado esquerdo da sua tela está aparecendo a Bíblia hebraica, tá? Eu vou mostrar a versão para você. Calma aí. Deixa eu colocar aqui de volta onde estava. A versão da Bíblia que eu estou utilizando é essa aqui, ó. Tá vendo? Ótimo. Opa, mudei sem... Que atrapalhação. Calma aí, que eu vou consertar. Desculpa. Pronto. Então, vamos ver logo isso aqui, né? Vamos adiantar. O verso 14 diz o seguinte. Eu vou ler o verso todo e aí a gente vê o texto em português, tá bom? Para ver se coloquei ou não. Então, o verso todo aqui do verso 14 diz o quê? Vaireiur kale yemei keina aser shanim utesha meote shana vayamote. Que quer dizer o quê? E serão todos os dias de Queinã, ou Cainã, como nós falamos em português, o quê? 10, aí aqui a gente vai organizar, viu? Anos e 900. Não, vamos organizar. Serão o quê? 910 anos. Aí repete aqui a palavra Xaná, ano de novo, só que no singular, né? Vayamote. E o que? E vai morrer. E morrerá. Ok? É assim que está o texto no hebraico. O texto em português se encontra da seguinte forma. Todos os dias de Cainã. Você vê que aqui, ó, todos os dias de Cainã foram. Que eles colocam no passado, né? Foram. Só que aqui no hebraico está dizendo serão, vão ser. Entendeu? Ou vai ser, enfim. Deu para entender, né? Cainã, 910 anos e morreu. Ok, a tradução aqui do verso 14 está ok, com um pequeno salve que eu dei nessa questão do tempo aqui, tá? Que eles colocam no passado, aqui em português, só que aqui no hebraico o texto está organizado não falando de uma coisa passada, como se estivesse falando de uma coisa futura, ou como se estivesse ditando as regras do jogo. É isso, beleza. Verso 15. Verso 15 diz o seguinte. Vayehi Mahalalel, tá? Mahalalel. Mahalalel, a gente conhece Mahalalel como Mahalalel em português, tá? Ramesh, que quer dizer o quê? 5. Shanim, anos. Veshinshim, que quer dizer o quê? 60, né? Veshinshim, 60. Xaná, ano, ok? Aí a gente vai organizar aqui. E o que que diz o texto? E viverá... deixa eu ver aqui. Aqui eu disse... que tá certo. E serão todos os dias de Cainã, tá certo. Essa palavra hebraica aqui, ó. Palavra pra vida, né? Então, e viverá Mahalalel, o quê? Mahalalel. Cadê aqui?
60 e o quê? 65 anos. Viverá Mahalalel, que nós conhecemos como Malalel, 65 anos. Vaiolede e gera quem? Et Yared, que nós conhecemos como Jared. Aqui está o texto em português do verso 15, que diz: Malalel viveu 65 anos e gerou a quem? Desculpe. Mexer aqui onde não era para mexer, saiu do lugar. Deixa eu voltar. Então, Mahalalel, que é Malalel, viveu 65 anos e gerou a Jared, que aqui no texto em hebraico tá Yared, com os sinais maçoréticos aqui, ó. Calma aí, deixa eu trazer esse negócio aqui pra cá, fica melhor. Para evitar toques acidentais. Tá vendo aqui, ó? Yared, por causa desses sinais maçoréticos aqui, ó. Tá saindo a pronúncia Yared, ok? Então, a tradução do verso 15 aí está conveniente, vamos dizer assim, está correta, né? Tirando lá a questão do tempo que eu já expliquei. Isso aí é uma coisa, enfim, irrelevante. A tradução tá até o quê? Vamos lá. Verso 16. O verso 16 vai dizer o seguinte: vai errir, e o que? E vai viver e viverá Mahalalel, que é Mahalalel, Acherei, depois de gerar o que? Holidó dele, Et e Ered, aqui você percebeu que mudou a pronúncia, né? Ered é o mesmo sujeito lá, Yared, do verso 15. Aqui eles mudaram o sinal maçorético, tá vendo? Mudaram o sinal maçorético aqui, aí aqui ficou com som de Ye, em vez de Ya, entendeu? Aí ficou Yered, por causa do sinal maçorético. Por isso que eu pronunciei assim. Se você, enfim, achou estranho, eu só fiz uma pronúncia diferente por conta do sinal maçorético. Então, Yered, que é Jared, né? Jared. Que Sheloshim. Vamos ver aqui o que está dizendo o texto hebraico daqui até aqui, né? Vamos terminar de ler logo. Shana, Ushemoné, Meote, Shana, Vaiolede, Banim ou Vanote. Diz aqui o que é o texto, verso 16. E viverá, Malalel, depois de gerar Jared, 830 anos, tá? 830 anos. E diz o quê? Que ele ainda gera filhos e filhas. Tá vendo aqui? Entendeu aí, né? Aí tá aqui o texto em português. Depois que gerou a Jared, viveu Malalel 830 anos, teve filhos e filhas, ok. Verso 16. 16 não, perdão. 17 agora. 16 já tá ok. O verso 17 diz o seguinte: vai reiu e serão Kaliemir todos os dias Mahalalel, de Mahalalel, o Malalel, Ramesh, Utisheim. Desculpa, Utisheim não, Tisheim, né? Sinal maçorético aqui, ó. Tá vendo? Tá dando sinal de... sinal não, perdão.
som de V, né? No caso, a sílaba vetchen, que quer dizer o quê? E 90, tá? Calma aí que a gente já vai. Vamos adiantar aqui. Xaná, o chamoné, meote, xaná, vaiamote, né? O que está dizendo aqui o texto em hebraico? E serão todos os dias de Mahalalel, o que é? 895 anos. 895 anos. E o que? E o que? E morrerá. Ok. Tradução em português diz o seguinte: todos os dias de Malalel foram 895 anos e morreu. Tá ok. Verso 18. Vamos fazer uma coisa aqui para adiantar, ó. Eu vou ler esse verso aqui, ó, bem rápido, né? Verso 18, e aí eu vou dizer se a tradução em português aqui, ela está coerente ou não, tá? Aí eu não vou precisar ler todo o texto, né? Então assim a gente vai adiantar aqui o nosso lado, mesmo? Então, o verso 18 que diz o seguinte: Vayechi Yered Shetaim Veshishim Shana Omeate Shana Vayoled Et Hanok, que diz o quê? E viverá Yared, ou melhor, Yared ou Yered, que é Jared, o quê? 162 anos. E gera a Enoque, que aí no texto hebraico, está como Hanok, ok? Hanok, tá certo? Que é quem? Enoque, que nós conhecemos em português. Então, o que? E viveu não, né? E viverá Jared, o quê? 162 anos, e gera a Hanok. Hanok é Enoque, tá? Hanok, nós conhecemos ele como Enoque. Ok, verso 19. O que diz o verso 19 do texto hebraico? O verso 19 do texto hebraico diz o seguinte: Vayechi Yered Acharei Holidor Et Hanok Shemoner Meote Shana Vayoled Bonim Uvanote. Ok? Quer dizer o quê? E viverá Jared, depois de gerar dele a Enoque, 800 anos. E gera o quê? Filhos e filhas, tá ok? É isso que está dizendo o texto. Aí o texto é em português, tá ok, tá? Como você pode observar aí. O verso, deixa eu ver, eu li corretamente. É isso mesmo. A tradução tá ok do verso 19. Vamos então agora para o verso 20. O verso 20 diz o seguinte:
Vaiheyu, ó, Vaiheyu, Kaliemei Yerede, Shetaim, Veshinshin Shana, Uteshameot Shana, Vayamote, que quer dizer o que exatamente? E serão todos os dias de Jared 962 anos, e morrerá. É isso que diz literalmente o texto hebraico aí do verso 20, tá? O texto em português tá ok. Só mudam aqui a questão que eles colocam aqui, ó, no passado, né? O verbo. Foram. Passado. Mas isso aí tá ok, né? Não é algo assim tão agravante, não. Próximo verso, que é o verso 21. O verso 21 diz o seguinte: Vayehi Hanok, Hamesh, Veshishim, Shana, Vayoled, Et, Metushalech. Aí você deve estar pensando, que é esse nome esquisito nessa palavra? Desculpe. Metushalach é que nós conhecemos ele como Metzalan, o Metzalá, o Matsalém, enfim, geralmente Matsalém, né? Então, vai depender muito aí, como que eu posso dizer, do tradutor. Tem tradutor que vai colocar como Metzalá, como Metzalém, como tá aqui no caso nessa Bíblia aqui, ó, Metzalém, tá vendo? Que vem aqui do hebraico, tá? Do hebraico aqui, ó. Vem do hebraico Metushalach é que nós conhecemos como Metzalém. Ou Matzalém, tem ainda essa pronúncia também. Matzalém, Metzalá, por aí vai. O Metzalá, enfim, entendeu? E aí vai depender da tradução, né, da sua versão aí. Mas o que diz o texto hebraico aqui? Diz que ele vai viver Enoque 65 anos e gera a quem? A Matzalém ou Metzalém, como tá aqui no texto aqui, ó. Tá vendo? É isso aí. Como estiver lá na sua Bíblia, como eles, enfim, adaptaram, traduziram a palavra, o nome em hebraico para o português, né? Mas nome próprio não se traduz, nome próprio é intraduzível, né? Mas, enfim, eles fazem muito isso na Bíblia. Entendeu, né? Então, ok. Verso 21. O verso 21, vou destacar ele aqui, tá vendo aqui, ó, o verso 21. Verso 20 não, perdão, verso 21 já foi. O verso 22, que atrapalhação. O verso 22. O verso 22 diz o seguinte: aqui é aquela parte que vai dizendo né, que Enoque, ele andou com Deus, enfim, ou Elohim, deuses, literalmente, né? Como tá aqui, ó, deuses, Elohim, literalmente deuses. Então, vamos lá, trocar aqui a cor, vamos lá. O que diz o texto aqui? O texto diz o seguinte, verso 22, tá? Vaiter Halek, Hanok, et Elohim, desculpe,
Et ha-Elohim tá certo. Usar o cursor é melhor, assim fica muito bagunçado. Então, o que que diz? Vaiterhalek, Hanok, et ha-Elohim. E diz o quê? E andará Enoque, os deuses, ha-Elohim. Aqui a gente vai ter que organizar para o português e vai ter que colocar com Deus ou com os deuses, enfim. Aqui literalmente tá ha-Elohim, que fica os deuses, né? Plural, tá? Elohim, plural. Acharei, depois de gerar Holidó, depois de gerar dele, o que? Depois de gerar dele, Metushelach, né? Depois de gerar dele, Metushelach. Então, depois de gerar dele, Matsalem. Shelosh. Consertando aqui o fone de ouvido que insiste em cair. Enfim. 3, né? Meote, centos, Xanaano, Aiolede e gera o quê? Banim Uvanote. Filhos e filhas. Banim Uvanote. Filhos e filhas. Tradução em português. Como é que está dizendo esse texto aqui, hebraico? Está dizendo o seguinte. E andará Enoque andará Enoque, os deuses, Elohim, enfim, ou com os deuses, pode ser assim, tá, gente? Porque, enfim, literalmente tá assim. Ha-Elohim, os deuses, literalmente em português, tá? Então, não posso colocar no singular, porque não tá no singular no hebraico, plural. Se eu disser que Elohim, a palavra Elohim hebraica, ela é singular, eu estou mentindo descaradamente, porque se você for pesquisar lá, ver, né, estudar, analisar a palavra, ela é plural, deuses, Elohim, ok? Então andou o que, ou melhor, andará Enoque, que no texto hebraico aqui aparece como Hanoque, tá? Hanoque, com os deuses, depois que ele gerou quem? Depois que ele gerou dele a Metsalem ou Matsalem. Ou outra forma que pronuncia aí o nome de Matsalem, tá na sua Bíblia, enfim, da forma que está traduzida, né? Como se no próprio se traduzisse. Viveu o que Matsalem? Depois de que Enoque ele diz o texto. E andará Enoque com os deuses, depois de gerar dele a Matsalem, ou Metsalem, o Metzulah, como tiver na sua tradução, enfim, não sei o nome de Matsalem, como é que tá aí. 300 anos e gerou filhos e filhas, é isso que diz aqui, tá ok? Então, é isso. Vamos ao próximo verso, que é o verso 23, para adiantarmos isso aqui. Deu para entender aí, né? Então, o verso 23 diz o seguinte. Vaihi Kaliemi Hanoque, Hamesh Veshinshin, Shana, Oshelash, Meote, Shana. Que significa o quê? E serão todos os dias de Enoque, Hanoque, serão todos os dias de Hanoque, o quê? 365 anos, tá? 365 anos. E diz então que é isso, 365 anos.
É isso mesmo, né? Aqui tá a palavra hebraica para 5. Aqui tá a palavra hebraica ano. Desculpe, anos não. Desculpe. Veshinshim significa 60, tá? E 60, Veshinshim. E 60, Shana ano. Shelosh. Quer dizer 3. E a palavra meote, então diz o quê? Que ele viveu 365 anos, quando a gente organizar aí as palavras para colocar por português. Então, tá ok. Vamos ao próximo verso, verso 24. O verso 24... Nossa, calma aí. O verso 24 diz o seguinte. Deixa eu ver quanto tempo tem já isso aqui. Nossa, isso tudo já. Verso 24 diz o seguinte. Vaiter Halech Hanok et Hailohim Veineinu Ki Lakar Ota Elohim. Tradução. E andará Enoque, ou enfim, Hanok, que a gente conhecemos como Enoque. Então, Hanok, ele diz aqui que ele andará, só que a gente vê que na nossa tradução em português está passado, andou com deuses, com os deuses, literalmente com os deuses. Eu vou mostrar para você, faço questão. Andou, não, e andará, Enoque, tá? Nós conhecemos como Enoque, com quem? Com os deuses, ok? Com os deuses. E diz o texto, Veinenu. E ele não é, fica assim, mas literalmente. Por quê? Porque Deus o tomou para si. Fica assim, né? Deus o tomou para si mesmo, para ele. É a tradução, tá bom? Então, se a tua tradução estiver assim, equiparada assim, tá ok, tá? Tá certo? Verso 25. Vamos adiantar, porque são 32 versos esse capítulo 5 aqui, né? E o tempo já tá meia hora. Vamos adiantar. O verso 25. O verso 25 diz o seguinte. Vayechi Metushelach que nós conhecemos como Matusalém, ou Metsalém, outra pronúncia aí, o Metsulá, enfim. Deu para entender, né? Matusalém, que geralmente a maioria traduz assim. Que é, no texto hebraico, Metushelach, né? Metushelach. Então, Metushelach, que é Metsalém, diz o quê? Sheva, o Shemonim, Shana, o Meote, Shana, Vaioled, et Lamech, que nós conhecemos como Lameque, né? Fica até parecido. Lameque, que é Lameque, o Lameque que conhecemos. Então deu para entender aí, né? A última pronúncia, que é o nome próprio, o nome de Lameque. Enfim, que diz o quê? Que Matsalém, ou Metsalém, enfim, e vai viver, né? Ou viverá, Matsalém, ou o quê?
187 anos e gera a quem? E gera a Lameque, ok? Deixa eu consertar o fone de ouvido aqui novamente. Então tá ok, verso 25, vamos adiantar, que já tem meia hora, mais de meia hora o vídeo. O verso 26. Esse verso 26 aqui é um pouquinho grandinho, né? O verso 26 diz o seguinte: Vayechi Metushelach Acharei Holidó et Lameque Shetaim Ushemoni Shana Ushevá Meote Shana Vaioled Banim Uvanote. Que está dizendo o quê? E viverá ou vai viver Matsalém depois de gerar dele a Lameque 782 anos e gera a filhos e filhas, tá? Entendeu, né? Ótimo. Verso 27. Esse aqui. Calma aí. Verso... Nossa. Tem que escolher direito aqui para enxergar o sinal maçorético para ler, né? Dá para ler sem sinal maçorético também, né? O texto é hebraico. Mas eu vou ler aqui conforme eles usam sinais maçoréticos. Então vamos lá. Verso 27. Vaireiu, Kale Yemei, Metushelach, Deixar Veshinshim, Shana Uteshar Meote, Shana Vayamote. Quer dizer o quê? E serão todo dia, ou melhor, todos os dias, né? Já que se refere a anos, todos os dias de Matsalém, serão todos os dias de Matsalém, e vão ser todos os dias de Matsalém, 969 anos, e morrerá, tá? E morrerá, vai a morte, e morrerá, ok? Aqui, ó, vai a morte e morrerá. Eles traduzem no passado, e morreu, tá? Mas no texto hebraico está se referindo a um tempo futuro. Já aconteceu? Esses fatos já aconteceram? Já. Mas é como se a Bíblia hebraica ela estivesse ditando aqui as coisas, tá? Enfim, destino dos personagens. Agora vamos ao verso 28. O verso 28, esse aqui, diz o seguinte: Vayechi Lamech Shetaim Ushemoni Shana Umeate Shana Vaioled Ben, que diz o quê? E viveu não, desculpe, a pronúncia hebraica. Vayechi, aqui no português que tá viveu, né? Mas no hebraico está Vayechi, e viverá e vai viver Lameque 182 anos e gera um filho. Literalmente aqui só tá dizendo que ele gerou filho, né? Aqui, ó. E gera filho. E gera a filho. Não tá dizendo um filho, mas diz gera filho, literalmente aqui, ó. Gera a filho, tá vendo? Aqui. Não diz um filho. Um filho é o que o texto em português coloca, mas no texto hebraico não tá, não. Tá certo? Literalmente no hebraico está gera a filho. Gera a filho, ok? Aqui no hebraico. Ok, vamos então ao próximo verso. Verso 29. O verso 29, tá?
o verso 29, também um pouquinho grandinho, que diz o seguinte: Vaikerá, et Shemor. Noar é que nós conhecemos como Noé, tá? Noar. Lemor Zé. Yenachemenu, sinal massorético, né? Vamos lá. Mimarsenu, o Meita é Zevon, é isso mesmo. O Meita é Zevon, Yadeinu, Min Hadama, Asher Ererá. Aí tá o nome da divindade bíblica aqui, ó, né? Que as pessoas conhecem por Yud Rei Vav Rei. A pronúncia sem sinais massoréticos, conforme o hebraico antigo, é Yahuwah, tá? Hebraico moderno, eles pronunciam usando sinais massoréticos. Às vezes sai Yehová, às vezes vai sair Yehová, às vezes vai sair Yevi, às vezes vai sair Ivá, Yahvé, enfim, depende dos sinais massoréticos que eles vão colocar. Então, o nome da divindade bíblica, o tetragrama, ele vai possuir ao longo da Bíblia hebraica vários sinais massoréticos que vão alterando a pronúncia, tá? Dessas letras Yud, Rei, Vav, Rei, do nome da divindade bíblica. Então, os sinais massoréticos vão mudar os sons das vogais, consequentemente vão mudar, então, o som da pronúncia em cada determinado, texto, né, em cada determinada parte da Bíblia. Eles fazem isso um pouco para confundir, para a pessoa não conseguir pronunciar Yahuwah, que é tão simples, né, no hebraico antigo. Então, por isso que eu digo, dá para você ler hebraico com sinais massoréticos e sem sinais massoréticos, conforme se lia o hebraico antigamente. Então, os sinais massoréticos, eles são algo criado, né, muito depois da Bíblia já escrita, do povo já está lendo e tudo mais. Eles são criados depois, aí, então, para ocultar, né, o objetivo de ocultação, então, da pronúncia do nome da divindade bíblica. Algo desse tipo, né? É a única explicação que tem. Porque antes o pessoal lia sem sinais massoréticos tranquilamente, né? Enfim, alguns dizem que foi para poder facilitar a leitura, outros dizem que, enfim, que é porque foi mudando de fato, né? Foi mudando, porque esse alfabeto hebraico aqui não é o alfabeto hebraico, digamos assim, original, pelo qual a Bíblia hebraica ela foi escrita. Ainda tem isso, nós chamamos, né, a Bíblia hebraica de original, do Velho Testamento, os originais, mas na verdade não é bem assim, porque não existem originais do Velho Testamento, nós trabalhamos com as cópias. Então, a Bíblia hebraica ela é cópia de cópias e cópias e cópias e cópias, tá, do Velho Testamento. Então, nós não temos, de fato, os textos originais para consultarmos, né? Então, para verificarmos, então, as nossas traduções. Nós pegamos o texto hebraico da Bíblia hebraica, que é já uma cópia de cópias e cópias. Então, não é o original, né? Escrito pelo punho mesmo do autor. Deu para entender, né? Vamos ao verso 30 logo aqui para terminar. O verso 30 que diz o seguinte. O verso 30 que diz o quê? Vayechi Lamech Acharei. Então, Vayechi Lamech Acharei Holidó et Noach. Chamesh vet-sheim shana. Vachamesh meote shana. Vaiolede banim uvanote. Que quer dizer o quê? E viverá Lameque depois de gerar dele a Enoque. Foi gerar dele a Enoque 595 anos e gera filhos e filhas. É isso que diz o texto hebraico. Verso 31.
o verso 31 diz o seguinte: Vayehi, Kali Emei Lamer, Sheva, Veshiveim, Shana, o Sheva, Meote, Shana, Vayamote. Que quer dizer literalmente o quê? E serão todos os dias de Lameque, ou todo dia de Lameque, enfim, mas a gente vai colocar no plural, e serão todos os dias de Lameque. Ok, todos os dias de Lameque. 700, tá? Sheva, vem Sheva, aqui, ó, Sheva, 707 anos, aqui ó, Sheva, 77, né? Aqui ó, vai ficar, ó, 777 anos, isso mesmo, 777, 777 anos, e vai morrer, vai a morte, é isso. Verso 32, nossa, ainda bem que tá acabando. Esse livro de genealogia é um tantinho chato, né? Um pouco chato ler assim. Eu particularmente não gosto muito não, sabe? O interessante não, algo lamentável é que não venha a citar aqui os nomes das mães, né? Que seria bem legal. Porque quando esse povo eles se casaram com suas próprias parentes, né? Muitas vezes com as sobrinhas, enfim, com irmã, né? Com a própria irmã, então tem isso. Então teve essas coisas, sabe, gente? Pois é. Incesto. Na Bíblia, muito isso, né? Então o povo, isso era uma prática bem comum, principalmente aí no início da Bíblia, né? E também depois quando os homens se multiplicaram sobre a terra. Então eles queriam manter, né, digamos assim, um sangue puro, mas por eles casavam com um parente bem próximo, uma parente bem próxima, né? Que às vezes era uma sobrinha, enfim, uma irmã. Depois que vem lá a lei para proibir esse tipo de casamento, porque eles praticavam incesto, tá? Essas coisas. Aí o Elohim, literalmente deuses, enfim, vai lá e diz, ó, vocês não vão mais fazer essas práticas, mas eles praticavam incesto, nossa, muito, muito, muito mesmo. E eles achavam que isso era certo, né? O povo, enfim. E com a intenção deles de... Porque o povo só pensava em fazer filhos, né? Que estavam, pelo que a gente vê, analisando o texto, contexto, a Bíblia em si, todas as pessoas que tinham o objetivo de passar a sua linhagem adiante, a sua descendência, de ter descendência, era com a intenção de gerar, então, quem fosse gerar, né? Então, o Cristo, de ser um antepassado do Cristo. Então, por isso que as pessoas se empenhavam muito em criar, né? Em ter uma nova geração. Não era por outro motivo. Porque tem pessoas que pensam que o povo da Bíblia, eles ficavam tudo doido para ter filhos, porque esse é o objetivo de vida da existência deles. Não. Eles tinham filhos, eles eram tudo malucos, doidos, pirados para terem filhos, porque eles queriam isso, né? Terem, então, pelo que eu vejo no contexto, enfim, analisando a Bíblia, é isso, porque todos eram completamente obcecados para serem, então, os antepassados, então, do então prometido, né? Salvador, Cristo, enfim. Então essa era a intenção. Hoje em dia tem isso, tem gente que é doida, pirada, né, para fazer um monte de filho na Terra, segundo eles, para passar a geração adiante, a posteridade, né? Enfim, muitas vezes de forma irresponsável, porque segundo eles, na Bíblia foi assim. E aí você tem que fazer assim na Bíblia igual um doido, né? Não se previne, não se cuida, fica fazendo filho adoidado, aí a doida, né? Vira louco, sei lá. Maior doideira, um monte de filhos,
Aí depois não dá conta, né? Enfim, maior loucura, né? Não cuida como deveria. E aí o pessoal, gente, eu acho uma maior loucura. O povo pega a Bíblia que era um livro, sabe o livro que a gente tem das nossas leis, da Constituição e tudo mais? A Bíblia, para o povo de Israel, da Bíblia, era isso, né? Era o que ditava as leis, a ordem, a estrutura social para aquele povo naquela época. Então você não pode pegar a Bíblia para usar ela como algo fundamentalista, tá ok? Nós temos a nossa época, o nosso tempo, enfim, a nossa Constituição, as nossas leis que regem a nossa sociedade. Então a Bíblia, ela é apenas um livro, tá? Apesar de que dizem que a Bíblia é sagrada, mas segundo a própria Bíblia, aquilo que é sagrado não vai parar nas mãos de profanos. Por exemplo, a Arca da Aliança, quando alguém metia a mão, era uma arca sagrada, né? Quando alguém tocava a mão, qualquer pessoa ia lá, metia a mão, não morria? Pois é, imagina só se a Bíblia fosse de fato sagrada. Você metia a mão na Bíblia, outra pessoa caía dura, mortinha no chão. Porque coisa sagrada não pode ser tocada pelas mãos de pessoas, né? De certas pessoas. Então, tem uma restrição ali para quem ou não vai pegar. E geralmente tá um grupinho seleto, bem mínimo mesmo, bem pequenininho, que vai então tocar nesse negócio sagrado ou ninguém toca, entendeu? Se tocar, morre. Coisa sagrada é isso. Deu pra entender? Até um bichinho chegasse lá, né? Tocasse, morria, porque não podia tocar, né? Porque é uma coisa sagrada. Então as pessoas pegam a Bíblia como algo usa ela como algo fundamentalista, ridículo, não pode isso, você não pode pegar e traz para a época dela. Então usar a Bíblia como fazem, né, no fundamentalismo e como algo anacrônico, isso não é prudente, tá ok? Porque se você vai cumprir algumas leis da Bíblia, você tem que cumprir a Torá toda. Aí tem gente que fala, mas tem algumas leis que eram leis da época, né? Que não estão mais em vigor. Só que a própria Bíblia, ela alega o seguinte, que se você tropeça em um traço ou uma vírgula, enfim, da lei, você descumpre toda a lei, não importa se você acertou a maioria, né, ou você cumpriu a maioria das leis vigentes da Bíblia. Mas se você deixa de cumprir uma ou outra, pode ser uma, você tropeça em toda a lei. Então, se você, fica vendo, se você pega o livro da lei para se basear nele, sendo que era uma cultura diferente, uma época diferente, um povo diferente, que tinha uma visão totalmente diferente de ética e moral, do que era certo, do que era errado, de estrutura social, de comportamento dos indivíduos em uma sociedade, você vai cometer um erro terrível. E aí você vai tentar, né, influenciar ainda pessoas a descumprirem, a desobedecerem as nossas leis e as nossas constituições. A instituição, né, as instituições que existem para manter a ordem, a estrutura e o bom funcionamento da nossa sociedade. Tá? Por exemplo, no Brasil, bigamia é crime, né? E aí na Bíblia tem muito isso, né? Bigamia, ou melhor, poligamia, né? No caso, a promiscuidade muito intensa dos homens, né? Que naquela época isso era visto como algo totalmente natural. Só que se você for estudar mais adiante, você vai ver de onde veio essa prática. Então essa prática ela está muito presente nos mitos dos deuses dos sumérios, tá? Daqueles deuses Anunnakis lá, dos Anunnaki que aparece, né, na mitologia dos sumérios. Então eles praticavam muito isso, essa promiscuidade masculina e tudo mais. Então é uma coisa que vem, né, de mitologias, se a gente for parar para analisar bem. Então, muita coisa que está na Bíblia está presente em muitas mitologias, e principalmente na mitologia dos sumérios, na história dos deuses Anunnaki, tá? Aqueles que vieram do céu, a terra, enfim. E muita coisa que está na Bíblia está presente na mitologia dos sumérios, que fala lá sobre esses Anunnaki. E os Anunnakis, a história deles, né, o mito sumério, ele é muito mais antigo do que o relato bíblico. Muito mais antigo. Por isso que tem pessoas que levantam essa questão. Será que a Bíblia é uma cópia
da mitologia dos sumérios, do mito sumério, é realmente de se questionar. Porque tem muitas coisas, muitas práticas do povo da Bíblia, desse povo bíblico, dos personagens bíblicos, vêm da mitologia dos sumérios. Como a poligamia, bigamia, né? Aquelas práticas deles lá de sacrifícios, oferecer animais aos deuses, ou a Deus, enfim. Então isso tudo vem de uma mitologia dos sumérios. Tá? Então é por isso que eu digo, a Bíblia é um livro, tenha muito cuidado, tá? Então é melhor você analisar, examinar de forma imparcial. Não é para você ficar invocado, ficar com fanatismo. Porque se você for uma pessoa fanática, religiosamente falando, ou pela Bíblia, você não vai entender nada. Você não vai analisar, examinar o livro de forma imparcial. Então tenha muito cuidado, tá? Porque você não é um personagem bíblico, tá? Você é uma pessoa que está vivendo aqui a sua vida real, tá? A vida real, melhor dizendo, a vida real, no seu tempo, na sua época. E essa história que a gente vê, que nós lemos na Bíblia, são histórias que nós não fomos testemunhas oculares. Então, nós não podemos provar de certeza o que foi e o que não foi, se foi assim mesmo. E se quando você estuda mais e você descobre, você vai analisar, examinar como se deu a origem da nossa Bíblia, você vai ver que a nossa Bíblia ela foi forjada por pessoas muito mal intencionadas, né? Que foram os líderes religiosos, que eles tinham que ter um livro, e aí eles foram selecionando, pegaram um monte de escritos, deixaram os apócrifos de fora, tá? São chamados livros não canônicos, se chamam de apócrifos, quer dizer livros secretos ou escondidos. Não quer dizer que são livros errados ou algo do tipo, é uma coisa que eles preferiram não expor, não levar a público. E aí chamam de livros apócrifos, que não colocaram na Bíblia. Alguns eles colocaram, depois eles foram tirando ao longo do tempo, né? Ao decorrer do tempo, ao longo dos anos. Então, só para você ver, uma hora você estuda como se deu, então, como eles canonizaram a Bíblia. Até briga rolou, né, lá no Conselho de Nicéia para ver lá quais os livros que iriam entrar na Bíblia. Então rolou sangue, né, murro, porrada, para você ver como se deu tudo. E aí eles colocam esse livro nas mãos das pessoas, na mão do povo, e esse livro ele é usado para manipular o povo. Porque o povo ele não entende o livro, as pessoas, infelizmente, né? Então, o ser humano ele tem carência de adorar alguma coisa. O ser humano ele tem que adorar um pedaço de pau, uma pedra, ele tem que adorar alguma coisa. Só que se você for analisar bem a Bíblia e ver, principalmente nos apócrifos, o verdadeiro objetivo do ser humano não é ficar adorando uma coisa ou aquilo, isso ou aquilo, não. É o ser humano ele se tornar uma criatura, um ser consciente da sua própria existência e do mundo à sua volta, das suas origens, e como se deu a matéria, como veio existir isso aqui, o que acontece com o ser humano depois que morre, o que acontece que deixa de acontecer. Então esse é o objetivo. Então, na realidade, se a gente for parar para analisar bem, aquele alguém que é a fonte de tudo, de todas as coisas, não exige adoração, exige uma coisa, conhecimento, que você se torne uma pessoa consciente. Então é isso, tá? Eu só disse algumas coisinhas aqui para poder a gente... Enfim, aqui é o último verso 32, que diz o quê? Que Noé, ele era da idade de 500 anos e ele gerou Sem, Cã e Jafé, tá bom? O verso 32 é o último verso aqui desse capítulo 5. Aí no próximo vídeo a gente vai ver o capítulo 6, que ele é bem interessante. O capítulo 6, né, que vai falar lá dos Nephilim. Nephilim que eles dizem que são gigantes, mas a gente vai ver exatamente o que significa essa palavra hebraica Nephilim. E vamos ver o porquê que nós conhecemos como gigantes, tá? Enfim, como que essa palavra gigante veio parar no nosso vocabulário e, consequentemente, eles colocaram na Bíblia em português. Então, verso 32, né, do texto hebraico, que diz o seguinte: Vayehi Noach ben Hamesh, Meot Shana Vayoled
Noach et Shem et Ham ve'et Yafet, ok? Diz aí, né, que Noach gerou Sem, Cã e Jafé. É assim que nós conhecemos em português, tá? Deu para entender, né? Então é isso, tenha muito cuidado. Então a Bíblia, ela é um livro para você analisar e examinar. Não é para você ficar invocando com a Bíblia, ficar invocado, sabe? Fascinado, assim, fascinada. Porque isso vai fazer você tropeçar, tá? Eu acredito na Bíblia da seguinte forma. Ela é um livro que conta a história de um povo, tá? Existe uma grande possibilidade, sim, de que a Bíblia... Existe não, é um fato. A Bíblia, ela é um livro usado para manipulação das massas, tá? É isso. Eu estou declarando que o livro ele é um livro mentiroso? Falso? Não, bom, pelo menos não totalmente. Mas dizer que tem muita coisa assim que é um tanto assim suspeita, né? Digamos assim, coisas que são, como que eu posso dizer, polêmicas. Deixa eu consertar aqui o fone. Nem vou dar pausa, espero que o áudio não fique ruim. Mas, enfim, dizer que na Bíblia tem coisas muito polêmicas, tem de fato, tá? Então na Bíblia, na história, na cultura daquele povo, nós vamos perceber que há uma grande misoginia. Você sabe o que é misoginia, né? Ódio contra a mulher. Então a mulher na Bíblia, naquela cultura daquele povo, a mulher ela tinha valor de nada ou quase nada, né? E eles vendiam as mulheres e tudo mais como escravas, mas se você já estudou história um pouco, você já percebeu isso, né? Então a mulher não tinha direito de falar nada. E a mulher na Bíblia, ela é tratada como uma funcionária, uma empregada do marido. Tá vendo? Então, para você ver, é assim que era a cultura daquele povo. Então a Bíblia, ela vai trazer tudo isso. Aí agora imagina, né? Você vai tratar a sua mulher, né, como uma empregada, uma funcionária. Você vê, né? Então, a mulher não podia nem abrir a boca para falar nada, opinar nada, tinha que ficar calada, né? A não ser lá, uma vez ou outra, que Sara dá opinião, né? Mas é bem difícil. Na Bíblia diz que ela era serva de Abraão e que Abraão é que era o senhor dela e tudo mais. Ela até chamava ele de senhor, né? Por quê? Porque, gente, a mulher antes não tinha direito a nada. Não tinha direito a opinar com relação a nada, não tinha direito à herança, não herdava nada, praticamente nada. Uma outra, enfim, por um ou outro motivo que se abria uma exceção e se dava herança à mulher. Mas isso era muito, 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 muito raro mesmo, tá? Por exemplo, as filhas de Jó herdaram a herança, né? Mas aí foi uma questão à parte, né? Não era uma regra naquela época. Então eles não davam herança. A mulher não tinha direito à herança, a mulher não podia votar, não podia opinar, que aconteceu, né? Que as mulheres lutaram pelo direito ao voto e tudo mais, e tiveram alguns homens de bom senso, né? Que também apoiaram a participação da mulher, para a mulher ser tratada como uma cidadã, como ter direito ao voto, o direito de ir e vir, enfim, o direito de falar publicamente. Então, ter direito também à proteção, à dignidade, enfim, a, a, a subsistência básica, né, que todo ser humano deve ter, né, enfim, a toda dignidade. E antes não era assim. Então, muitas coisas que as mulheres conquistaram, elas conquistaram lutando por causa disso, né, por esses direitos. Então, não foi uma coisa que era. Então, a realidade do mundo antigo, principalmente da época bíblica, para a mulher, era terrível. Então, as pessoas não entendem muita coisa da Bíblia, ou não entendem quase nada, ou nada da Bíblia, e aí fazem essas coisas. Então, a Bíblia, ela vai trazer muito machismo, sim, misoginia, preconceito também. O que que você acha? Preconceito, intolerância, falta de respeito com as escolhas, com a vida alheia. Então, na Bíblia, eles não toleravam, por exemplo, uma prostituta, que hoje, né, nós chamamos de GP, né, uma garota de programa. E o que que eles faziam, né? Você sabe, né? Então, não tinha essa questão. Então, eles eram totalmente intolerantes. Só era descendo pedra, e sendo que eles eram os mais errados que tinham, né? O povo. Os que mais apedrejavam
eram os que mais, enfim, erros possuíam, mas condenavam os outros. Então é isso aqui, ó, o verso. Nossa, como esse vídeo ficou grande. O capítulo 5 aí, ele tá concluído. Aí no próximo vídeo a gente vai ver o capítulo 6. Eu acho que eu vi tudo certinho aqui, né? A gente viu. Acho que tá ok. Provavelmente o capítulo 6 eu vou gravar ele todo também. Também não, né? Quer dizer que eu vou começar a gravar o capítulo todo. O vídeo vai ficar grande um pouco, dependendo do capítulo. Mas aí a gente deixa cada capítulo por vídeo, né? Ficou melhor. Em vez de ficar gravando por partes, né? O capítulo, e gravo o capítulo todo, vou gravar. E aí a gente vê a tradução de uma vez só. Então, quanto à Bíblia, tenha muito cuidado, tá? Você tem um cérebro, você é uma pessoa inteligente, então use a sua inteligência para pensar. Por favor, não seja uma pessoa fanática por absolutamente nada nesta vida. Porque o fanatismo e a inteligência não podem habitar na mesma cabeça de uma pessoa, né? Numa mesma mente, em uma mesma casa, enfim, em um mesmo ser. Ou você é fanático ou você é inteligente. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Porque o fanatismo, ele não admite questionamentos, desculpe, questionamentos. O fanatismo, ele não admite você fazer uma análise minuciosa, enfim, repensar tudo que você aprendeu. O fanatismo, ele acredita cegamente, é uma fé cega, ignorante, que praticamente leva à destruição da pessoa, né? Então, uma fé cega é uma fé inútil, porque ela vai fazer você tropeçar. E ela, enfim, não vai fazer você obter conhecimento, compreender a realidade das coisas, ser uma criatura, um ser consciente da sua própria existência e do mundo à sua volta. Então, tenha muito cuidado. Tá certo? Eu, particularmente falando, assim, se eu não tivesse descoberto, né, um monte de coisas que eu descobri analisando a Bíblia, examinando a Bíblia, por exemplo, que o Cristo ele não morreu há mais de 2000 anos atrás, que ele não é um homem branco europeu e muitas coisas mais, que a Jerusalém da Bíblia verdadeira não é no Oriente Médio, eu já mostrei isso em algum vídeo e a própria Bíblia declara isso. Então as pessoas não examinam a Bíblia e aí ficam sendo enganadas, né? Então, e com a Bíblia na mão, né? Em casa, debaixo do braço e não entendem nada. Então isso é uma coisa assim, mas enfim, complicada. Então se eu não soubesse, se eu não tivesse descoberto, entendido, obtido esse conhecimento, analisando, examinando a Bíblia de forma imparcial, de uma forma crítica, sem fanatismo, eu não teria entendido, descoberto, compreendido, visto esse conhecimento todo que a Bíblia ela nos passa, né, e os apócrifos, e eu teria me tornado uma pessoa ateísta, com certeza, porque quando eu fui lendo a Bíblia pelas primeiras vezes, nossa, que negócio esquisito, a geografia não encaixa, pegava um mapa para analisar, não faz sentido, né, as informações das coordenadas geográficas, e aí pegava aquele mapa religioso, né, enfim, que vem na Bíblia dizendo, né, onde eles dizem que é Israel, onde é o grande mar, o mar grande, que é onde é o Mar Vermelho e tudo mais, e onde é a terra de Israel, e não fazia sentido. Eu pegava a Bíblia dizia uma coisa, e aqueles mapas esquisitos diziam outra coisa. Aí eu ficava pensando, isso deve ser mentira, a Bíblia deve ser mentirosa, porque não faz sentido, né? Aí eu fui analisando, pensando. E eu fui pegando livros, né? Tem os livros que a gente estuda também, né? Que a gente estuda, né? Você sabe que tem sala de aula. E aí foi juntando tudo. E aí fui pensando, né? E aí eu comecei a entender as coisas. E aí com o tempo a gente vai entendendo mais coisas e mais coisas. E principalmente quando a gente analisa vários livros, por exemplo, mitologias, ideologias de povos do passado, como eles enxergavam o mundo, qual era a visão deles de divindade, o que para eles era Deus ou os deuses, enfim. Então isso ajuda bastante você depois unir, né, você criar o seu próprio senso crítico, analítico,
você adquirir um conhecimento e abranger, né, o seu, como que eu posso dizer, a sua bagagem intelectual, para você poder fazer uma análise do mundo à sua volta e entender principalmente o que você está consumindo, né? Por exemplo, no caso lendo, né? Que no caso aqui é a Bíblia. Então é isso. Então é muito legal, muito bom você procurar conhecimento, informações. Você adquirir conhecimento é muito bom. Então, quando eu estudava a Bíblia, eu já ouvi alguém falando: olha, você não fica lendo muito esse livro, porque senão eu dizia que a pessoa ficava louca, né? Se estudasse e lesse muito a Bíblia, a pessoa ficaria louca. Não fica, a pessoa não fica louca, ela fica mais consciente, ela começa a enxergar mais coisas, ela começa a compreender, entender que a Bíblia, ela não é um livro sagrado, como as pessoas dizem, que a Bíblia, ela vai trazer temas, assuntos, fatos da cultura da época, daquela época, daquele povo, que eram coisas assim abomináveis, práticas que eles praticavam, tá? Que eram coisas abomináveis, que eram coisas muito tristes. Por exemplo, como eles tratavam a mulher na sociedade, né? Então tem tudo isso, como tratavam mulheres e crianças, né? Então as mulheres e as crianças sofrem muito, né? No cenário aí, na história da Bíblia, são os personagens que mais sofrem, enfim, nos enredos aí das várias histórias, né, que a Bíblia ela relata. Então a Bíblia, presta atenção, por favor, ela não é um livro para você ficar usando ela como algo fundamentalista e tampouco como algo anacrônico. Tenha muito cuidado, tá bom? Então tenha bom senso, tenha uma postura inteligente, seja capaz de raciocínio próprio e não fique indo pela cabeça de ninguém, pelas ideias dos outros. Construa a sua própria ideologia baseada em bom senso, tá? Em conhecimento sólido e zero fanatismo, por favor. Então é isso. A gente vai ver o capítulo 6 no próximo vídeo, tá? Vai ser bem legal. Provavelmente eu vou ler ele todo em um vídeo só. Esse capítulo 6 ele é polêmico, né?